É muito triste você ter medo de amar de novo, sabe? E aí, apesar de você sentir o medo, você quer amar de novo. E aí, a carta é pra isso, sabe? Pra quem já amou, já se decepcionou, quer acreditar que ainda vale a pena amar. Do fundo do coração, sabe? Lá da alma. Porque vale a pena amar. Faz Deus, meus irmãos, meus irmãos, como é que vocês estão do lado aí, gente? Tudo jóia, bacana e melhor de bom, bom com força mesmo? Do lado de cá tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo do lado de cá sobre as cartas para o Senhor Jesus, e nesse vídeo eu trouxe o tema sobre ter coragem de amar novamente, de se permitir. Talvez você do lado fale assim, nossa, Nay, mas esse vídeo não é pra mim porque eu já estou amando, eu já estou com uma pessoa. Calma, você vai entender. Fica até o final porque esse vídeo também servirá para você, tá? Então desde já eu te convido a você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like nesse vídeo para ajudar a amiga aqui, né? Pra gente continuar fazendo o quê? Produzindo os conteúdos. Nossa meta já tá em vento e poupa, então ajuda a gente aí. E comenta aqui embaixo de que cidade que você é, estado. E se você é solteiro, solteira, casado, divorciado, eu quero te conhecer um pouquinho melhor também. E ao final desse vídeo, não deixe de me seguir lá no Instagram pessoal, profissional, e também conhecer o site da minha marca, tá bom? Então bora lá que o vídeo hoje tá bem interessante. Querido Senhor Jesus, eu confesso que estou com medo e tenho medo de me entregar de novo, de acreditar de novo, de amar de novo, porque da última vez doeu. Eu entreguei meu coração, minhas expectativas, meus planos, mas fui ferida e fui frustrada. Eu olho ao redor e vejo histórias lindas, mas me pergunto se algum dia eu vou viver uma história assim. Eu quero, Jesus, mas como ter coragem de abrir o meu coração outra vez? Me ensina a discernir, a enxergar quando é o teu tempo e a tua escolha. Me ensina a amar de um jeito novo, do jeito certo. Me ajuda a entender que amar de verdade exige entrega, mas também sabedoria. Porque eu não quero mais viver relacionamentos rasos, bagunçados, baseados em carência. Eu quero te honrar com o meu coração. Me prepara para reconhecer a pessoa certa e me dá coragem quando esse dia chegar para amar de novo. Com amor e esperança, uma filha tua tentando recomeçar. Quando falamos de coragem, automaticamente isso se torna algo admirável. Mas quando nós falamos de ter coragem de nos permitir amar novamente, aí vai além das expectativas, da admiração e tudo mais. Porque a gente está falando que quando uma pessoa é ferida e ela se permite, né, ela se cura, e aí ela está preparada e disposta a entrar num outro relacionamento com coragem, realmente isso representa que aquela pessoa em específico, independente da religião dela, ela tá indo pela fé. E fé é o quê? Fé é acreditar. Então, quando uma pessoa que veio de uma situação anterior complicada, que foi uma experiência ruim, e teve frustrações, se permite novamente viver um novo amor, realmente é uma pessoa de muita coragem. E essa coragem, ela não é qualquer coragem, como eu falei, ela vem realmente da fé, do acreditar, sabe? E não apenas ter certeza que vai dar certo, mas sim daquilo de que se Deus está nesse caminho, se Deus está comigo, vale a pena tentar mais uma vez. Eu sei que nada é perfeito, né? E cada relacionamento é único, é exclusivo, tanto de uma pessoa quanto da outra. E quando você se permite que outra pessoa chegue até você e entre ali no seu coração de forma íntima, profunda e sincera, realmente essa pessoa ela merece viver um amor muito lindo, porque quem já foi frustrado, quem já foi machucado, enganado, abandonado, tudo isso é muito difícil você acreditar em outra pessoa, sabe? E se entregar de verdade. E eu tô falando por experiência própria. Então, essa coragem que nasce da fé de viver realmente as promessas de Deus é muito bonita de se ver.
Maridos, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Efésios 5:25. Esse versículo em si é direcionado para os homens, né? Geralmente tem até aquelas brincadeiras no Instagram de que o homem de Efésios 5 encontra com a mulher de Provérbios 31. Mas nesse versículo aqui, fala justamente sobre a entrega. O homem, ele veio ao mundo, né? Ele como esposo, ele tem a função de proteger, de defender, de e morrer pela sua esposa, porque realmente é o que é, sabe? O homem na terra em prol da esposa é realmente como Cristo pela igreja, né? Então, tem coisas que eu tenho que censurar aqui, porque senão o YouTube, ele bane meu vídeo. Então, eu preciso ter esses trejeitos aqui. Então, quando a gente fala de Efésios 5, se você ler ele realmente com profundidade, você vai entender que a necessidade da sua parceira, a necessidade da tua esposa, da tua companheira, ela é sim importante para você e não deve ser ignorado. Os sentimentos dela, as emoções dela têm que ser validadas por você, porque você é a pessoa mais íntima que ela tem. Ela permitiu com que você entrasse no coração dela, ela permitiu que você a conhecesse sem armaduras, sabe? Sem restrições. Então, você deve sim amar essa mulher e respeitar essa mulher de todo o seu coração. E se tem algo que, de alguma maneira, vai atrapalhar o seu relacionamento, você precisa entender que a sua esposa, quando ela falar com você, ela realmente está te direcionando para um caminho melhor, sabe? Porque a mulher, ela vê coisas que os homens não veem. Isso já é mais do que certeza. Eu não tô aqui falando só porque eu sou mulher. Nós temos esse lado mais aguçado de poder ser o quê? Conselheiras, de poder ver algo que pode ou não dar certo ou dar errado. Então, o homem, quando ele se permite também ser passivo no sentido de ouvir, esse cara, ele ganha na loteria. E ele realmente vai ser o homem de Efésios 5. Então, a partir do momento que você, homem, entende que a sua esposa está ali para te direcionar e você é o provedor dela, seu relacionamento vai ser maravilhosamente de sucesso. Não perfeito, porque não existe um relacionamento perfeito. Mulher virtuosa, quem a achará? É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Provérbios 31, versos 10 ao 12. A mulher, ela tem o poder de ser o apoio, o consolo, o conforto do seu homem, né, do seu marido, do seu companheiro. Nós, mulheres, temos essa questão do afeto, de abraçar. Vocês, homens, foram criados a não chorar, a se manter sempre firme, rígido, mas nós, mulheres, já fomos criadas e nascemos com a questão da feminilidade, de realmente ser aquilo que vocês precisam, o porto seguro. É a pessoa que vai te entender, é a sua companheira. Ela tem isso por natureza, de ouvir e de querer entender qual que é o problema. E vocês, homens, tendem a ser fechados, mais, né? E com o tempo dentro do relacionamento, isso vai ficando mais suave e é normal. Com o tempo você vai se entregando, você vai se abrindo e a mulher tem isso de chegar e falar, pode deitar aqui no meu colo, encosta sua cabecinha aqui no meu ombro, me fala o que está acontecendo. Por mais que nós não temos o poder de resolver as coisas, nós temos o poder de acalmar as emoções. Então, de certa forma, quando há aquele amor recíproco, verdadeiro, de cunho proposital, sabe? De querer fazer dar certo, a mulher, ela consegue, sim, fazer com que o homem seja compreendido como ele nunca foi na vida dele. Então, quando há realmente um propósito em um relacionamento e a mulher, ela se entrega de corpo, alma, mente, coração, da mesma forma o homem, tem tudo para dar certo. Então, claro que uma coisa é ajustada aqui, a outra é ajusta aqui. Nenhum dos dois são perfeitos, são duas pessoas cheias de defeitos, querendo fazer dar certo. Mas o importante é a compreensão, é você entender de fato
o que a pessoa sente, sabe? É você se colocar no lugar do outro. E por mais que você se coloque no lugar do outro e você fale, não tô sentindo a mesma coisa que essa pessoa, você validar as emoções dessa pessoa é de extrema importância para que ela entenda que você não está ignorando ou que você não está simplesmente deixando essa situação, enfim, esse assunto de lado. Isso vale para os dois lados, tá? Então, o homem, ele é o provedor, ele é o cabeça, ele é o manda-chuva. E a mulher, quando também fala sobre ser submissa, há uma interpretação totalmente errada de que a mulher tem que ser capacho, empregada, enfim, domesticada pelo homem, e não é isso. A mulher, ela é uma adjuntora, ela tá lado a lado para fazer dar certo. Uma coisa que dá muito errado em casamento é esse negócio de você tem seu dinheiro e eu tenho o meu dinheiro, e é assim, gente, se vocês estão dentro de um relacionamento para fazer dar certo, o que é de um é do outro também, entendeu? É vocês se juntarem, unirem forças e falar, olha, a gente consegue fazer isso, isso e isso, a gente pode, porque isso é a parceria, sabe? E quando você se permite realmente ser parceiro, parceira da pessoa que está do seu lado, faz total diferença, sabe? Quando vocês se dedicam a fazer isso dar certo, independente dos padrões anteriores, independente de seja do que for, se vocês entrarem num consenso de vocês, se permitirem se conhecer de verdade, respeitar ali alguma coisa um do outro, mas chegar num consenso, sabe? Vai dar certo, não tem como dar errado. E você ter coragem para se permitir, depois de ser machucado, a viver algo desse tipo, é sensacional, porque cura. Por mais que você já veio e trouxe essa bagagem e a outra pessoa também tem alguma bagagem, essa permissão, essa coragem, esse compromisso, comprometimento entre você e a outra pessoa ajuda a curar as feridas de ambos. Porque além de vocês viverem coisas extraordinárias, vocês vão se permitir a realmente seguir em frente e deixar o passado no passado. Então, quando vocês fazem isso, né, quando o homem ele tem essa ciência do que é realmente um relacionamento, que é proteção, é você não deixar outra pessoa insegura, apesar dela ter as inseguranças dela, é você não permitir com que ela se sinta insegura. Proteção. Isso é um homem, sabe? E a mulher da mesma forma, é ter a sabedoria, é ter a direção de entender ali o que é que tá acontecendo, para que possa realmente ajudar esse homem de uma forma assertiva. Então, quando você se permite conhecer outra pessoa em primeiro lugar, é maravilhoso, porque se a outra pessoa estiver tão comprometida quanto você a fazer dar certo, você vai viver o extraordinário. Eu vou falar aqui sobre 5 pontos que não são negociáveis dentro de um casamento cristão, dentro de um relacionamento cristão. Mesmo que uma das partes não tenha o mesmo nível espiritual que a outra, deve-se entender que a busca por Deus, a busca pelo Senhor Jesus, ela não pode ser deixada de lado, né? Então, caminhar sempre em prol de ter um relacionamento com o Pai, antes mesmo de ser pela pessoa por si mesmo, é algo fundamental dentro de um relacionamento para dar certo, porque você vai estar dentro de um propósito, você vai estar seguindo ali realmente a sua fé, a sua intuição, por mais pequena que ela seja, você está trabalhando para aquilo ali ser um ponto forte dentro do relacionamento de vocês, sabe? E isso é maravilhoso, é lindo de se ver. Segunda coisa não negociável, respeito mútuo. Você gritar, xingar, esse tipo de coisa dentro de um relacionamento, humilhar, enfim, isso não é legal, nem mesmo para quem não é cristão ou segue alguma religião. Isso já envolve questão de caráter. Então, você respeitar o outro como um ser humano, tendo a real educação como você tem com outras pessoas, é fundamental e indispensável, porque dessa forma você não só vai cativar realmente a pessoa de forma verdadeira, como também ela vai se sentir valorizada por você. Então, nada de gritaria, de palavrão entre vocês dois, xingamentos, essas coisas não traz coisa boa. Então, evitem ao máximo. Tenham respeito mútuo um para com o outro. Terceiro ponto, transparência e verdade. E também envolve omissão, tá?
Dentro de um relacionamento, o que faz dar certo é realmente a união. E como que você vai estar unido com outra pessoa de verdade, de forma sincera, genuína, se tem algo a esconder, se tem algo que você prefere não contar, não falar, não se abrir, você tá abrindo brechas. Eu sei que quando fala de brecha é uma coisa chata, porque talvez para alguma pessoa isso não tem nada a ver, sabe? Ah, não tem nada a ver isso. Mas a partir do momento que você esconde ou deixa de contar algo que você sabe que vai incomodar outra pessoa dentro do seu relacionamento, isso já foi uma brecha aberta e só vai levar a uma questão de tempo para poder gerar um outro problema, e depois que não dá certo, vocês não entendem o porquê que é que não deu certo. Mas é algo que veio se prolongando, que veio se arrastando e que realmente envenenou o relacionamento. Então, tudo que você faz de forma oculta ou omissa para outra pessoa, por mais que não seja na maldade, não seja de forma proposital, porque você é mal, porque você... Não, de forma inocente, que é aquela inocência maquiada, que lá no fundo você sabe, poxa, isso vai incomodar fulano, isso aqui não é certo, isso aqui não é muito legal, mas não tem problema. Isso já é uma brecha. Então, relacionamento é isso, é você se moldar de acordo ao propósito dos dois, sabe? Tipo, você sabe do caráter e da personalidade da outra pessoa, assim como a outra pessoa também te conhece. Então, se tem algo que foge do propósito de um e de outro, foge disso, sabe? Evite, não faça. E se acontecer algo, chegue e fale. A verdade, a transparência, ela vale muito mais. Já ouviu aquela frase de é melhor envergonhar agora do que amarelar depois? Isso é muito real. Tem pessoas que preferem muito mais ouvir a verdade ali na hora do que descobrir uma mentira ou descobrir uma omissão. Mas eu não menti. Tá, mas também não contou. Por que que não contou? Isso, o diálogo verdadeiro entre um e outro é fundamental e é um dos segredos para fazer dar certo. Quarto ponto, alinhamento de expectativa. Você tem que entender o que realmente o outro quer para a vida dele. Se ele quer formar uma família, se ela quer ter filhos, se ele ou ela tem a intenção de frequentar a mesma religião, a mesma igreja que você, se quer morar no Brasil, se quer morar fora do Brasil, se quer morar na beira da praia, se quer morar na roça, se quer... Sabe? Vocês têm que entender um ao outro e chegar num consenso e alinhar realmente as expectativas, porque relacionamento não é só ali dia a dia, sabe? Entra dia, sai dia e é só aquela rotininha ali. Um dia vê, um dia beija, um dia fica junto, outro dia... Não, vocês têm que pensar a longo prazo. Relacionamento é isso. Se você tem a real intenção de permanecer com aquela pessoa, vocês têm que falar sobre o futuro. Vocês precisam ter conversas difíceis muitas das vezes. Talvez você queira ter filhos, ela também. Só que ela quer ter 10 e você quer ter 1. Vocês têm que chegar num meio termo. Não adianta ir empurrando com a barriga e falar, um dia a gente resolve. Não, porque vai dar errado, entendeu? Então sentem e conversem, tá? Vocês alinharem a expectativa de ambos dentro daquele relacionamento é fundamental para fazer dar certo. Porque aí dessa forma nenhum e nem o outro vai se frustrar. E empurrar as coisas com a barriga não é a melhor opção. Estabelecer limites é o quinto ponto. Limites como, Nai? Limite no relacionamento em relação às pessoas fora do relacionamento, limites. Vocês têm que, como eu falei, alinhamento de expectativa, nesse quinto ponto aqui, vocês têm que entender realmente até onde um pode ir, até onde o outro pode ir. Vocês têm que entender, têm que sentar e concordar com algo em relação aos limites, dentro e fora do relacionamento, para que vocês, mais uma vez, não venham ser frustrados. E quando eu falo isso, aqui exige muita questão de ouvir, validar, maturidade, envolve uma série de coisas. E os dois, para dar certo, tem que estar aberto a abrir mão de algumas coisas para fazer dar certo. Porque, como eu falei, se um se mantém com uma muralha e o outro também, nenhum dos dois está realmente disposto ali a mudar e fazer com que a engrenagem encaixe e dá certo, não tem como isso funcionar. Entendam que precisa ter limites no relacionamento e também fora do relacionamento.
esses 5 pontos são essenciais e são coisas que não devem ser ignoradas quando se quer realmente fazer dar certo. Agora, se você tá com a pessoa sem compromisso e você, vamos ver se dá certo, realmente isso não é um compromisso. Você realmente não tá com a intenção de fazer aquilo dar certo. Você só tá indo de vento em popa e, vamos ver o que acontece. Não. É igual aquela fala do livro, né, da Alice no País das Maravilhas. Pra quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você sabe onde você quer chegar, se você entende qual é o seu objetivo principal com aquela pessoa, você precisa não abrir mão desses 5 passos que eu falei. E você pode ter certeza que seu relacionamento vai sofrer uma transformação, uma mutação totalmente diferente. É uma coisa nova, vai ser um novo relacionamento quando vocês colocarem esses 5 pontos em prática, sabe? Então, é algo que vem de Deus, tem direcionamento mediante a palavra e vai realmente ter transformação, como já teve inúmeras transformações em casamentos que não estavam dando certo e por aplicar essas coisas básicas renasceram, ressurgiu, é como se nunca tivessem sido casados e casou pela primeira vez. E tem pessoas, tem casal que tá disposto a fazer dar certo. Agora, quando um não tá disposto a fazer dar certo, aí realmente é uma missão perdida, sabe? Não adianta só um querer, só um fazer, só um se o outro também não tá colaborando. Então, para não ter frustração, esse alinhamento de expectativas e colocar em prática esses 5 pontos é crucial. Bom, treinada, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu trouxe algo muito profundo e algo realmente verdadeiro, básico, simples, verdadeiro, útil, que pode salvar vários relacionamentos do lado daí. Então, se você tá com uma pessoa e você se permitiu, teve essa coragem de fazer com que você voltasse a amar, se permitisse amar novamente, pondere realmente. Veja se você também não é o problema, sabe? Porque muitas das vezes a gente aponta o outro, mas também temos problemas, também temos coisas a melhorar. E eu tô falando por experiência própria também. Então, fica aqui essas dicas para vocês. Pese na balança se realmente vale a pena você ignorar os sentimentos, as emoções da outra pessoa, não validar, se vale a pena continuar da forma como tá, porque possa ser que você perca essa pessoa. E essa pessoa, às vezes, tem 90% de coisas boas e 10% de coisas ruins. E aí você perde uma pessoa 90-10 e acaba pegando uma pessoa 10-90, né? E depois vai sentir falta e vai se arrepender. Então, se você quer fazer dar certo, faça dar certo. Atitude é a melhor coisa. Quando você quer realmente mostrar para outra pessoa que você quer aquilo, a atitude demonstra isso. Então, demonstre atitude. Faça. E eu espero muito que dê certo pra você do lado daí, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.